Capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem, será dado ainda mais, será dado em abundância. Mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ela fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse com certeza produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram:
explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, governador da Galileia, ouviu falar da fama de Jesus. Disse então a seus oficiais: Ele é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão. Porque João dizia a Herodes: Não é permitido você se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da multidão, porque esta considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou a Herodes. Então, Herodes prometeu com juramento que lhe daria tudo o que ela pedisse. Pressionada pela mãe, ela disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento na frente dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João na prisão. Depois a cabeça foi levada num prato, foi entregue à moça e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o cadáver e o enterraram. Depois foram contar a Jesus o que tinha acontecido. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu: Venha! Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca, e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: De fato, tu és o Filho de Deus. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-o, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Capítulo 15. Alguns fariseus e diversos doutores da lei de Jerusalém
se aproximaram de Jesus e perguntaram: Por que os teus discípulos desobedecem à tradição dos antigos? De fato, comem pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Por que é que vocês também desobedecem ao mandamento de Deus em nome da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E, no entanto, vocês ensinam que alguém pode dizer ao seu pai ou à sua mãe: O sustento que vocês poderiam receber de mim é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de honrar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziaram a palavra de Deus com a tradição de vocês. Hipócritas! Isaías profetizou muito bem sobre vocês quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto porque ensinam preceitos humanos. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: Escutem e compreendam. Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que disseste? Jesus respondeu: Toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Não se preocupem com eles. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: Explica-nos a parábola. Jesus respondeu: Será que vocês ainda não entendem? Vocês não compreendem que tudo o que entra na boca passa pelo estômago e acaba indo para a privada? Ao contrário, as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas é que tornam o homem impuro. Pois é do coração que vêm as más intenções, crimes, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia, que morava nessa região, gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: Sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, é grande a sua fé. Seja feito como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Saindo daí, Jesus foi para a margem do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. As multidões ficaram admiradas, vendo que os mudos falavam, os aleijados saravam, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, nesse deserto, tantos pães para matar a fome de tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos, e os discípulos para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus subiu na barca e foi para o território de Magadã.